Ali está citado Marshall, que cita Koch, que por sua vez, se Koch fazia o controle difuso sem Constituição, e Marshall inaugura a jurisdição constitucional difusa, cujo sistema permanece até hoje, o Brasil inaugura o controle difuso a partir já do decreto 848, e isso se torna histórico até 1964. Claro, nós tivemos problemas com o nosso controle de constitucionalidade, bom, porque nós implementamos, talvez exatamente no que eu falei está o problema, porque nós trouxemos para o sistema jurídico como brasileiro, o sistema da civil law, um problema da common law, que nós não temos o stare decisis not quiet movere, que significa continuar decidindo como está. Nós não tínhamos mecanismos para dar efeito erga omnes e, portanto, tivemos que esperar até 1934 para criarmos aquilo que é o similar do artigo 52, inciso 10 de hoje, que, aliás, gera uma das grandes polêmicas, talvez a polêmica dos últimos anos mais forte aqui no Supremo Tribunal, é o caso da reclamação 4335 do Estado do Acre. E há poucos dias, o professor Martônio Barreto Lima, o professor Marcelo Catoni e eu fizemos um artigo, né, que já está publicado nos sites, em que nós contestamos e fazemos uma discussão, um debate, propomos um debate com os votos até agora proferidos, né? Os votos são importantes, que são os votos do ministro Eros Grau e do ministro Gilmar Ferreira Mendes, nós não concordando com a ideia de que se possa fazer mutação constitucional, pelo menos como queria no voto o ministro Eros Grau, na medida da questão de texto e norma, que eu vou falar mais adiante. Então, mas apenas dizer que a ideia do controle difuso que nós trazemos que se traz até os anos, agora está em crise exatamente porque ainda não está decidida essa matéria, então não se sabe como vai ficar, porque se o 52, inciso 10, desaparecer, ou o Supremo fizer com que ele desapareça, ele se torne inaplicável, nós estaremos transformando o controle difuso com os mesmos efeitos do controle concentrado e, portanto, não terá sentido a discussão sobre o Judicial Review no Brasil. Pois bem, mas eu quero dizer, portanto, que conseguimos então trazer as fases do Estado, a fase do constitucionalismo, falamos das duas matrizes constitucionais, ainda falta a terceira, que é a matriz da Revolução Francesa. Olha, voltamos para a Revolução Francesa, que é exatamente a discussão de que não há controle jurisdicional, porque os franceses sempre foram desconfiados da questão dos juízes, porque os juízes eram do Ancien Regime, que eram, portanto, da aristocracia, e por isso que Abad Sieyès e seus amigos foram no dia 8 fazer essa reclamação. Fechamos o círculo para mostrar que é um problema de legitimidade. E daí surgem os tribunais ad hoc, no século XX, que são os tribunais constitucionais que tentam resgatar a volonté general perdida. Porque o primeiro ato que os franceses fizeram foi o júri constitucional, para afastar os juízes, ou seja, afastar aquele julgamento, aquilo que o povo decide, nenhum juiz pode dizer que não. Enfim, essa é a discussão da regra contra-majoritária. Mas então surge a discussão posterior, que se coloca a partir da discussão da legitimidade e, portanto, os tribunais constitucionais, ao tirarem do Poder Judiciário o controle de constitucionalidade do órgão de cúpula, ele tenta, como os tribunais constitucionais são indicados e aprovados pelo parlamento, e os parlamentos são eleitos pelo povo, e nos regimes parlamentaristas o poder executivo se confunde com o legislativo, e se torna mais fácil para entender até o problema de por que o Supremo é um tribunal da Federação, a Suprema Corte Americana é um tribunal da Federação, e por que o regime presidencialista. Entendem como essas questões estão ligadas à questão do próprio regime político? E por isso que os tribunais constitucionais acabam resgatando essa ideia de volonté general perdida, né, e traz de volta a discussão. O Brasil, em 1824, acabou optando por uma espécie de modelo francês, baseado nas ideias do Benjamin Constant, não o Benjamin, o nosso Benjamin, que era o francês, da ideia de um quarto poder, enfim, e que não tinha controle jurisdicional de constitucionalidade. Pois bem,
Como disse, o Brasil adotou o sistema misto, e o mais importante que eu vejo aqui não é discutir o sistema de controle nesse momento no Brasil, e já falamos, talvez o tema mais candente é a reclamação 433, é discutir, então, o que eu acho mais importante, as condições de possibilidade para um agir constitucional, um agir constitucionalizante. De volta, pois, a generosidade do século XX. Eu dizia, o século XX foi extremamente generoso, ele legou guerras, tudo, é verdade, mas ele nos legou duas grandes revoluções que dizem respeito ao direito. A primeira eu já falei, e agora falo da segunda. A segunda revolução copernicana é condição de possibilidade. Qual é a segunda revolução copernicana? É a da compreensão. Isto é, se o constitucionalismo traz a ideia de resgate das promessas da modernidade, o ideal de vida boa, enfim, porque se o positivismo expulsou a moral do direito, a crise do positivismo fez com que os textos constitucionais e as repactuações das democracias contemporâneas chamassem de volta aquilo que se pode dizer, então, daquilo que é uma moral perdida. Então, e Habermas tem razão quando vai falar da co-originariedade entre direito e moral, porque ali o próprio direito produzido democraticamente vai ser o locus, e, portanto, a moral não vai ser algo que vem de fora como um discurso adjudicador, como querem, por exemplo, Alex e as teorias da argumentação. Essa segunda revolução copernicana será fundamental para compreender as complexidades desta primeira revolução. Esta segunda revolução é a revolução hermenêutica. Isto é, explico, se nós olharmos rapidamente, fizermos um olhar para trás, nós veremos que desde a aurora da civilização há uma angústia que segue o homem. Nesse abismo gnoseológico que separa o homem das coisas, sempre se quis saber a verdade. E quis saber as condições de possibilidade para que eu possa dizer que algo é. Interessante que o primeiro grande livro de filosofia da linguagem do mundo chama o Crátilo. E um dos capítulos é da justeza